Dia, boa tarde, boa noite para quem assiste o canal do Cartório Gustavo Faria Pereira. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante no direito brasileiro, que é o pacto antinupcial. Porque temos que lembrar o seguinte: qual que é a regra no direito brasileiro? A regra é a comunhão parcial de bens, uma vez que, não havendo convenção, ou sendo nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial, certo? Lembrando que esses nubentes, no processo de habilitação, eles podem optar por qualquer dos cônjuges, dos regimes que o código vai regular. E eu vou falar de forma mais específica sobre os regimes previstos no Código Civil Brasileiro. E na forma vai reduzir-se a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo então, portanto, pacto antinupcial por escritura pública quando não for a comunhão parcial de bens. Lembrando que na redação original do Código Civil de 1916 era o que? A regra é a comunhão universal, certo? A comunhão universal se institui por meio do pacto antinupcial. Por isso que é a importância dos bens, ou seja, se formaliza este pacto antinupcial por meio de escritura pública, certo? Não por instrumento particular. Apesar que no caso da união estável é possível disposição por instrumento particular registrado no registro de títulos e documentos. Até o nosso código, um código de normas estaduais permite que seja feito desta forma. E por sua vez, haja o que? Haja o registro nos documentos da união estável no intuito de estatuir as relações de bens, certo? Não precisamos, portanto, o registro da escritura de declaratório de união estável também no livro E nesses casos. O ideal é fazer o quê? Escritura pública declaratória de união estável com as respectivas relações de bens pertinentes. E por sua vez, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai instituir o regime de bens, certo? E uma coisa extremamente importante, que aliás os princípios pertinentes aos regimes de bens. O princípio da variedade dos regimes, certo? São 4 tipos de regime: comunhão parcial, comunhão universal, separação total, seja convencional ou seja ex vi legem, certo? E nesse caso aplica-se a súmula 377 do STF, certo? E também o regime de participação final dos aquestos, que é um regime que tem um caráter bem híbrido. E a versatilidade do pacto antinupcial, por sua vez. Por que eu estou falando isso? Simples. Porque há a necessidade no pacto antinupcial e a possibilidade de dar uma mescla dos bens. Por exemplo, você pode ressuscitar o antigo regime total de bens, que foi extinto com o Código Civil de 2002, certo? E o que é o regime matrimonial de bens? Eu vou falar doutrinariamente de acordo com Maria Helena Diniz, lembrando que o casamento não é só uma relação pessoal, tem relações patrimoniais que decorrem dele.
regime matrimonial de bens é o conjunto de normas aplicáveis às relações de interesses econômicos resultantes do casamento. É constituído, portanto, por normas que regem as relações patrimoniais entre marido e mulher durante o matrimônio. Consiste nas disposições normativas aplicáveis à sociedade conjugal no que concerne aos seus interesses pecuniários. Logo, trata-se do Estatuto Patrimonial dos Consortes, que começará a vigorar desde a data do casamento. Código Civil, artigo 1639, parágrafo 1º. Por ser o matrimônio o termo inicial do regime de bens, decorrendo ela da lei ou de pacto. Logo, nenhum regime matrimonial pode ter início em data anterior ou posterior ao pacto, ao ato nupcial, pois começa por imposição legal a vigorar desde a data do casamento, certo? E por isso a autonomia privada, outro princípio, que é o quê? Que as partes elas são livres para escolher o regime que quiserem, inclusive híbridos, combinando institutos de diversos regimes de bens. E a doutrina que corrobora esse posicionamento, por exemplo, Flávio Tartucci. Certo, pessoal? Vamos ver se fica mais escuro dessa forma, se fica melhor. Não. Vamos religar a luz. Aqui. Outro princípio existente. Princípio da isonomia ou da igualdade, que é o regime de bens, deve-se estabelecer direitos e deveres iguais para ambos os nubentes, não podendo haver direitos e deveres diferentes entre si, ou seja, é a aplicabilidade horizontal dos direitos fundamentais, entre qual é o princípio da isonomia, certo? E outra questão, o princípio da mutabilidade justificada. É possível mudar o regime de bens desde que o juiz autorize a alteração diante de razões relevantes, conforme disposto no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil Brasileiro, certo? E lembrando que o regime de bens escolhidos impõe direitos, restrições e obrigações bem distintas entre várias espécies, certo, pessoal? Lembre-se disso, principalmente efeitos sucessórios. Certo, que o pacto antinupcial em si, ele é um documento essencial para o exercício do direito da escolha do regime de bens, que é por meio dele que se possibilita a liberdade de escolha dos nubentes, certo? Que é para o exercício da autonomia da vontade. Olha só a importância desse pacto antinupcial, certo? E uma questão extremamente importante: o pacto antinupcial por idoso. Há aquela disposição, obviamente todos sabem, em relação à obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoa maior de 70 anos. E aí nesse ponto entra com a doutrina do Zeno Veloso, saudoso Zeno Veloso, que o que é? Ele afasta por meio do pacto antinupcial a súmula 377 do STF. Aliás, e é bem importante lembrar que quando há o esforço comum presumível na separação obrigatória, há a comunicação, certo? O esforço comum, pela melhor doutrina, ele é presumível, certo, pessoal? E lembrando que o pacto antinupcial, ele não pode versar sobre herança de pessoa viva. É o vedação do Pacta Corvina, de acordo com o artigo 426 do Código Civil Brasileiro, certo? Não há possibilidade de renúncia à herança, por exemplo, antecipada. Olhem só a importância do pacto antinupcial, certo? Lembrando que há uma cautela por parte do tabelião de notas, certo?
lembrando que até o próprio STJ no RESP 1.597.675 determinou que invalidade de cláusula que atribui eficácia retroativa ao regime de bens pactuado em escritura pública e reconhecimento de união estável. Olha só a tragédia, certo? E que é prevalência do regime legal com união parcial no período anterior à lavratura da escritura. Apesar de ser uma escritura pública declaratória, ela tem certamente efeitos constitutivos, porque possuem efeitos ex nunc. Olha só a pequena situação. E também um fato muito, mas muito importante é a questão da moda atual do contrato de namoro, pessoal. Contrato de namoro que até Paulo Geiger ele fala o quê? Ele regulamenta a relação afetiva enquanto não haja afronta à lei, que até é adequado, até por relação de planejamento patrimonial, você é uma pessoa bem-sucedida e falta segurança jurídica no nosso país e você não sabe com quem você está dormindo do seu lado. Você não sabe se você está dormindo com o seu inimigo. Infelizmente a vida é assim e não podemos tapar o sol com a peneira, que o brasileiro ele é um canalha. O brasileiro e a brasileira. Infelizmente, eu falo isso, talvez eu perca seguidores com isso, mas a falta de caráter do brasileiro, homo-brasileiro médios, é notória de forma internacional. Até Paulo Geiger fala o seguinte: alguns consideram nada jurídico por lhe faltar a validade jurídica. Será mesmo, pessoal? E alguns falam da ilegalidade do contrato, pois tem o objetivo de fraudar a lei imperativa. Mas será, pessoal? Até a constituição de família, aquele ânimo de constituição de família que é da união estável, muitas pessoas não querem. Simplesmente não querem, só querem efetivamente um namoro, não querem manter uma união estável, não querem ter relações patrimoniais e tem muita gente que, em tese, quer ser resguardada. Então, relação patrimonial, não estou dizendo homem ou mulher, ou entre relações homoafetivas. As pessoas têm que proteger o seu patrimônio. E o contrato de namoro não deixa de fazer uma certa blindagem com as pessoas, certo? É uma prova, pelo menos uma falta de pretensão de constituição de família. Ora, a pessoa é livre, eu não quero constituir família com esse contrato. E isso comprova. Por mais que seja fato, não quero. Isso aí é uma questão do contrato de namoro, pretensão jurídica, proteção jurídica, certo? E nesse caso até cabe ao tabelião alertar as partes sobre os efeitos possíveis de tal contrato de namoro, certo? Porque judicialmente pode configurar uma relação de união estável, tanto isso que aquela famosa música de Guilherme Santiago, que me deixou da recaída, até desculpa, até porque sou registrador no estado de Goiás e a tônica aqui é o sertanejo, como todos sabem muito bem, certo? E até a questão versada no STJ pelo RESP 1.454.643 do Rio de Janeiro. Não se denota, a partir dos fundamentos adotados, ao final pelo Tribunal de Origem, por ocasião do julgamento dos embargos infringentes, qualquer elemento que evidencie no período anterior ao casamento a constituição de família, na acepção jurídica da palavra, em que há necessariamente um compartilhamento de vidas e esforços.
integral e irrestrito apoio moral entre os conviventes. A só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação ocasionada, ressalta-se pela contingência e interesse particular de cada qual, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias, afigura-se insuficiente a verificação da effetio maritalis e, por conseguinte, a configuração da união estável. O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência, como requisito essencial à constituição da união estável, a distinguir exclusive essa entidade familiar do denominado namoro qualificado, não como substancia mera proclamação para o futuro da intenção de constituir uma família, é mais abrangente. Esta deve configurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com um irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer, 2 pontos. A família deve, de fato, restar constituída. Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável, ainda que possa vir a constituir do mais às um relevante indício, especialmente se considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingência e interesses particulares, ele a trabalho, ela pelo estudo, foram em momentos distintos para o exterior e, como namorados que eram, não hesitaram em residir conjuntamente. Esse comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social. Se o direito se afasta da realidade, a realidade se afasta do direito, como diz Michel Troppé, muito bem dito, certo? E outra questão importante a lembrar, a questão sucessória, pessoal, que houve desde o julgamento do RE 878 ou 694, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, não há de fazer distinção entre casamento e união estável no campo sucessório. Por isso, mais uma vez se reitera a necessidade do pacto antinupcial, pessoal. Isso aí é extremamente importante, certo? Outro elemento importantíssimo da união estável, pessoal, a data do início da relação, certo? No pacto, na contratação na união estável, não deixa de ser uma contratação, os filhos comuns e também de bom tom os bens existentes, de patrimônio comum e de patrimônio particular, certo? Outra questão também importante pelo pacto antinupcial é o reconhecimento da existência de uniões estáveis simultâneas, que a discussão chegou ao STF e qual foi firmado qual tese: a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723 do parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. A regra não há poligamia, não há o poliamor, doutrinariamente falando, mas os tribunais não reconhecem. As outras relações, por mais que sejam abertas, por mais que o cuckold aceite, ou cuckwin aceite, não é para o direito brasileiro uma situação juridicamente falando, certo? Tanto isso que é uma proibição, uma norma proibitiva do CNJ. Um dia talvez se transforme, e eu peço perdão
ao seguidor do canal, caso venha pesquisar o termo que eu estou falando, não se assustem, e eu não estou dizendo que toda união polioafetiva tem um cup no meio, mas sim acaba sendo de fato, alguém acaba aceitando, por mais aberta que seja a relação, certo? É muito importante ressaltar isso, certo? E lembrando também, no caso da união estável, na escritura de união estável, a necessidade de testemunha na escritura, certo, pessoal? É extremamente importante isso. Vocês estão vendo que eu estou falando temas muito perigosos de direito de família, é um campo minado, e num período desse que eu estou falando, que até no Congresso Nacional está tramitando, além da PEC 471, temas muito perigosos, inclusive a proibição do uso de bombas cluster, que deixam minas no solo, falando até o ensejo sobre isso. E o tema do direito de família por si só ele é minado, porque envolve a sociedade, envolve transformações sociais e acaba mexendo com feridas da sociedade. Então acaba tendo que não entrando em temas muito populares, independente para pessoas tão mais progressistas quanto pessoas conservadoras, mas cada um tem sua realidade. Cada lar, cada regra. Mas mesmo assim existe um Código Civil aplicável para todos os cidadãos brasileiros. E para quem é contra, existe a participação democrática. Pressione seu parlamentar para modificar as leis. Principalmente a sociedade civil organizada entrou com por exemplo, a DPF 132, que alterou muitas das relações de direito de família. Inclusive, por exemplo, a paternidade ou maternidade socioafetiva, a transgenitalização, entre outras e outras coisas que envolvem direito de personalidade. Isso aí é muito importante falar, certo, pessoal? E por sua vez, há uma possibilidade de alterar o respectivo regime de bens, desde que tenha o que? A apreciação judicial de tal pedido, certo? Lembrando que a questão que ressalvado eventuais de terceiros, e até Gustavo Tepedino ressalta isso, com a promulgação da Lei 11.441, que permite separação de divórcios consensuais, além da partilha, deve-se cogitar a possibilidade de mudança legislativa que autorize a alteração extrajudicial do regime de bens, desde que ao ser assegurado, evidentemente, a proteção a terceiro por meio de certidões negativas atinentes a dívidas e execuções em face dos cônjuges. É extremamente importante falar sobre isso, pessoal. E lembrando também, voltando às disposições do Código Civil em relação ao pacto antinupcial, que, de acordo com o artigo 1654, a eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Também é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei. No pacto antinupcial, que pode adotar o regime de participação final dos aquestos, pode convencionar-se a livre disposição de bens imóveis, desde que particulares. Também, de acordo com o artigo 1657, as convenções antinupciais não terão efeito perante terceiro, senão depois registradas em livro especial, leia-se o livro 3, pelo oficial de registro de imóvel do domicílio dos cônjuges, e averbado também essas convenções nos respectivos bens pertinentes. Certo, pessoal? Recomendação de leitura para quem
é mais curioso sobre o tema. Artigo de Karen Zanotti de Muno, Pacto Antinupcial, União Estável e Contrato de Namoro, dessa coleção do Alberto Gentil de Almeida Pedroso, do Extrajudicial, editora Revista Tribunais, livro 8. Olha só que interessante, pessoal. E mais uma vez, para sextar, esse vídeo foi gravado numa sexta-feira, sextou. Se beber, não case. Se casar, faça o seu planejamento patrimonial. E se fazer o planejamento patrimonial, consulte o seu tabelião. E como mais uma vez eu digo, para os concurseiros, fé no pai, que o Audi sai. Mas compre o Audi antes do matrimônio, se não for fazer o pacto antinupcial. Afinal, se adquirir após o matrimônio sem o pacto antinupcial, o que vai acontecer? A comunicação de bens.